Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Joel Alves, diretamente do Rio de Janeiro, na prática da terapia neural em gotas, e a gente vai ver essa questão da odontologia miofuncional, como é que a atuação dos músculos sobre a parte óssea funciona. A boca é um órgão fantástico, a saliva é sem dúvida a sua parte mais importante, e a saúde de nossos filhos está na relação direta com a função da boca e do nariz. Qual é a principal função da boca? É a deglutição. Com 27 dias de vida intrauterina, o bebê já deglute. Isso é maravilhoso. Então vou pedir para a Isabela rodar a vinheta para que nós possamos desenvolver esse tema mais a miúde. Obrigado. A gente se vê. Olá! Olá, seja bem-vindo. Mais uma vez juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estar juntos. A prática da terapia, a prática da terapia neural em gotas, onde a gente vai ver a questão continua vendo a questão da respiração bucal, da deglutição atípica através das funções da boca. O tecido esquelético, segundo Moyers, em 1991, cresce em resposta ao crescimento dos tecidos moles. Então, o tecido esquelético depende demais de tecidos moles. Eu não vejo dentistas, médicos, fisioterapeutas um pouco mais, mas falando acerca do crescimento de tecidos moles, esses tecidos moles são a questão da guia com relação ao crescimento do tecido esquelético. E os tecidos moles só podem se desenvolver na presença da sua função em dias. Não adianta querer dar a forma, porque a função faz a forma, mas a forma não faz a função. As principais funções da boca do nascimento até o idoso seriam deglutir, isso é com 27 dias de vida. Insalivação é a primeira fase metabólica dos alimentos, e o bebê, quando vem ao mundo, após o seu choro, que é a outra função bucal, ele vai mamar, ele saliva para que possa receber o colostro, o primeiro leite da mãe, riquíssimo em respostas imunológicas, e esse colostro é específico para aquele bebê. Quando ele nasce, quando ele sente o cheiro, quando ele encosta a sua saliva no peito da mãe, a mãe produz componentes de resposta imunológica perfeitos com relação a ele. Nós temos a função de falar, de respirar, de mamar, sensibilidade gustativa ao frio quente, sonorização, som verbal, mastigar. Então, além da fala, a sonorização. Isso é sonorização. Mastigar nos movimentos de lateralidade e autóclise no sistema tampão da saliva. As funções da boca, as suas principais funções são maravilhosas. E essa boca é um elemento que começa o seu trabalho, começa a se desenvolver a partir do momento que o bebê tem um reflexo de sucção no útero. E também a verticalização da amamentação é primordial, pois a posição vertical de conforto, simulando a posição no ventre materno, é a mesma posição vertical de conforto na amamentação. É ponto fundamental de equilíbrio e desequilíbrio das funções dos órgãos da face. Qual é a primeira função de um dente? É o crescimento alveolar. Os dentes foram feitos para que o vazio bucal possa existir. E nesse vazio bucal nós temos o desenvolvimento, o crescimento, desenvolvimento da consciência humana. Crescimento alveolar é a primeira função do dente, e a primeira função da boca é a deglutição, como nós vimos. Então, nós temos elementos que são integrados entre a odontologia biológica, a odontologia miofuncional e a terapia neural odontológica, de maneira que nós possamos juntar esses conhecimentos e termos uma resposta positiva no sentido da saúde humana. Os respiradores bucais, com olhar apagado e olheiras, base do nariz alargada, nariz voltado para cima, face alongada, boca entreaberta, são elementos que, devido principalmente à amamentação e o desenvolvimento de hábitos errados com relação a como nós enxergamos a vida, esses respiradores bucais normalmente vão ter
problemas de saúde, e sendo a respiração bucal um problema de saúde pública, a população humana hoje está virando classe 2, respiradora bucal, e com isso a gente não tem o desenvolvimento máximo dos potenciais humanos. O respirador nasal, no respirador nasal a língua está no palato, há um selamento labial e o ar é equalizado de maneira que os seios da face, os seios paranasais possam estar numa temperatura ideal para que haja um resfriamento da cisterna cerebral, de maneira que haja limpeza do líquor com relação à glia, de maneira que essa glia limpando o líquor, a gente tenha essa drenagem dos subprodutos do funcionamento neuronal e glial, descendo pela linfa, chegando até o sistema linfático. Então, o respirador nasal desenvolve uma resposta de IgA e lisozimas, imunoglobulina A, secretória, um dímero, as lisozimas, e a gente tem um ar filtrado com mais óxido nítrico, enquanto no respirador bucal o ar é frio, sem filtro, com menos óxido nítrico e sem selamento labial. A questão da resposta da terapia neural nesse nível se dá, mais uma vez, quando a gente consegue, na terapia neural, um recrudescimento, quando a gente consegue uma questão interessante de retirar o paciente da fase aguda, eliminando, principalmente, a questão das sinusites e de desbiose intestinais. E quando a gente faz isso, a gente consegue fazer com que o paciente respire melhor. O relaxamento muscular permitido pelo neuroterapêutico procaína também é imprescindível. E com isso a gente tem, mais uma vez, a terapia neural trabalhando juntamente com a questão da odontologia miofuncional. Fez sentido para você? Espero que sim. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, continuamos falando de odontologia miofuncional, que é uma especialidade fantástica dentro da odontologia, e com isso a gente consegue fazer com que a terapia neural seja mais útil, não só para dentistas não, mas para médicos, farmacêuticos, biológicos, biólogos, enfermeiros, biomédicos e médicos veterinários. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Não esqueça de ver a questão dos nossos cursos, né? Questão dos livros também que estão hoje na nossa literatura, né? A gente tem a terapia neurodontológica, o livrinho amarelo, a Isabela está mostrando. Temos a prática da terapia neural, quebrando paradigmas, é um livro bem interessante, apontando questões médicas legais, muito interessante com relação à terapia neural. E por fim, nossos cursos Lato Senso, que se desenvolve no Rio de Janeiro, em Ponta Grossa, em São Paulo, além de Salvador, Goiânia, Brasília e Natal. E em Campinas a gente também tem um curso de terapia neural, além da especialização em odontologia biológica, com ênfase em biocibernética bucal, onde a gente vai ver toda essa questão da questão da odontologia miofuncional, juntamente com a biocibernética, essa ciência fantástica criada pelo professor Mário Baldani. Obrigado pela oportunidade, vão em paz, a gente se vê. Tchau.